Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bíblia e Vida. Aqui nós mostramos como as histórias e ensinamentos da Bíblia continuam vivos e podem transformar o seu dia a dia. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de fé e inspiração. Você já conheceu alguém que tinha tudo para dar certo, mas acabou se perdendo nas próprias escolhas? A história de Sansão é exatamente assim. Ele foi separado por Deus desde o nascimento para cumprir uma missão extraordinária. Tinha força sobrenatural, dons únicos e uma promessa sobre sua vida. Mas ao longo da sua caminhada, deixou que suas fraquezas falassem mais alto que sua fé. Essa é uma história sobre vitória e derrota, sobre poder e queda, mas principalmente sobre como Deus pode usar até nossas falhas para cumprir o seu propósito. O nascimento de um escolhido. A história de Sansão começa antes mesmo de ele nascer. Seu povo, Israel, estava dominado pelos filisteus. Foi nesse contexto que um anjo apareceu a uma mulher estéril e anunciou: "Você terá um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." A mãe deveria cuidar da gestação com regras específicas, e Sansão seria dedicado totalmente a Deus. Isso significava que ele não poderia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em coisas impuras. Sansão já nasceu com uma promessa e um propósito, e isso nos lembra que Deus também tem um plano para cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado sobre sua vida, e Deus já sonhou com você antes mesmo do seu nascimento. A força sobrenatural. Quando cresceu, o Espírito de Deus começou a agir sobre Sansão, dando-lhe uma força fora do comum. Ele matou um leão com as próprias mãos. Mais tarde, derrotou sozinho centenas de filisteus. Carregou os portões de uma cidade inteira sobre os ombros. A cada batalha, Sansão mostrava que sua força vinha de Deus, não dele mesmo. Mas junto com a força vinha também a responsabilidade. Deus havia dado a Sansão um dom, mas esse dom deveria ser usado para cumprir uma missão: libertar o povo de Israel. O problema é que Sansão, muitas vezes, usava seus dons mais para satisfazer desejos pessoais do que para cumprir a vontade de Deus. A fraqueza de Sansão. A grande fraqueza de Sansão não estava no corpo, mas no coração. Ele se apaixonava facilmente, tomava decisões impulsivas e deixava que suas emoções comandassem seus passos. Primeiro, insistiu em se casar com uma mulher filisteia, contra o conselho dos pais. Depois envolveu-se com outras mulheres que o afastaram ainda mais do propósito de Deus. O auge dessa fraqueza foi seu relacionamento com Dalila. Os líderes filisteus a convenceram a descobrir o segredo da força de Sansão. 3 vezes ela tentou enganá-lo, e 3 vezes ele inventou respostas falsas. Mas Dalila não desistiu. Usou palavras, lágrimas e manipulação até que Sansão finalmente abriu o coração. "O segredo da minha força está no meu cabelo. Nunca foi cortado, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre." Dalila então cortou seu cabelo enquanto ele dormia. E quando os filisteus vieram prendê-lo, Sansão tentou lutar, mas percebeu que a força o havia abandonado. Foi capturado, teve os olhos furados, e foi levado acorrentado para servir de escravo em um moinho. O preço da desobediência. A queda de Sansão é uma das cenas mais tristes da Bíblia. O homem que foi chamado para libertar Israel agora estava cego, acorrentado e humilhado pelos inimigos. Tudo porque deixou que suas fraquezas falassem mais alto que o propósito de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Quando não levamos a sério o chamado de Deus, acabamos pagando um preço alto. Nossos dons e talentos são presentes que vêm do Senhor. Mas quando os usamos de forma errada, podemos nos perder no caminho. E Sansão aprendeu isso da forma mais dolorosa possível. A restauração. Mas a história não termina na derrota. A Bíblia diz que com o tempo o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Isso simboliza a restauração de Deus. Mesmo em meio ao fracasso, ainda havia esperança. Deus não tinha desistido dele. Certo dia,
Os filisteus organizaram uma grande festa em honra ao deus Dagon. Reuniram milhares de pessoas no templo para zombar de Sansão, trazendo-o acorrentado para divertir a multidão. Foi nesse momento que Sansão fez uma oração sincera. Senhor, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Ele pediu que o colocassem entre as duas colunas principais do templo. Com todas as suas forças, empurrou as colunas, e o templo inteiro desabou, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Sansão cumpriu sua missão, ainda que de forma trágica. Lições da vida de Sansão. A vida de Sansão é cheia de contrastes, e podemos tirar dela algumas lições poderosas. Dons são presentes de Deus, mas caráter é nossa responsabilidade. Sansão recebeu uma força sobrenatural, mas não cuidou do seu coração. Isso nos mostra que não basta ter talentos. É preciso ter disciplina, obediência e comunhão com Deus, para usá-los da forma certa. Fraquezas ignoradas se tornam armadilhas mortais. O problema de Sansão não surgiu de repente. Desde jovem, ele já tomava decisões impulsivas. Pequenas concessões abriram espaço para uma grande queda. Isso nos ensina que precisamos vigiar nossas áreas de fragilidade. Mesmo quando falhamos, Deus pode nos restaurar. Sansão perdeu tudo, mas quando se humilhou diante de Deus, foi usado novamente. Isso mostra que nunca é tarde para se arrepender e recomeçar. Deus transforma fracassos em oportunidades de vitória. Aplicando à nossa vida, a história de Sansão é muito parecida com a nossa. Todos nós temos forças e fraquezas. Todos temos dons que Deus nos deu, mas também áreas que precisamos vigiar. Talvez a sua fraqueza não seja como a de Sansão, mas pode ser orgulho, inveja, vícios, medo, ansiedade ou qualquer outra coisa que roube o foco do propósito de Deus. Assim como Sansão, podemos estar em risco de desperdiçar o que Deus nos deu. Mas a boa notícia é que também podemos aprender com os erros dele. Podemos decidir hoje usar nossas forças para a glória de Deus e entregar nossas fraquezas para que Ele nos fortaleça. E lembre-se, sua força não vem de você. Ela vem do Senhor. O segredo não está no cabelo de Sansão, mas na presença de Deus. Enquanto ele estava em aliança com Deus, sua força era inabalável. Quando se afastou, perdeu tudo. E com a gente é a mesma coisa. Sem Deus somos fracos. Com Deus somos mais que vencedores. A vida de Sansão é um grande alerta, mas também uma mensagem de esperança. Alerta porque mostra como até os mais fortes podem cair se não cuidarem do coração. Esperança porque nos lembra que Deus não desiste de nós, mesmo depois das nossas falhas. Se hoje você sente que já perdeu muito, lembre-se de Sansão. Até no fim da sua história, Deus o usou para cumprir o propósito. O mesmo pode acontecer com você. O Senhor pode transformar suas quedas em recomeços e suas fraquezas em testemunho de vitória. A pergunta que fica é: você vai deixar que suas fraquezas roubem o propósito de Deus na sua vida? Ou vai entregar tudo nas mãos dele e usar sua força para a glória do Senhor? E aí, o que você achou dessa reflexão de hoje? Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Isso ajuda muito o canal a crescer e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história da Bíblia que pode transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.